Nós seguimos ao vivo aqui de Santa Maria, apresentando parte dessa edição especial do Bom Dia Rio Grande, que está falando justamente dessas homenagens, essas atividades que estão marcando esse dia 27 de janeiro de 2023, exatamente 10 anos depois dessa tragédia aqui na Boate Kiss. Essa madrugada, as últimas horas foram de muita emoção aqui em Santa Maria. Sexta-feira vai ser assim também, mas especialmente nessa madrugada foram feitas celebrações. A gente está vendo que tem uma estrutura que ainda está parcialmente montada aqui, de um palco que foi posto bem em frente à boate para a realização de algumas encenações. Uma madrugada com a presença muito forte aqui de familiares e amigos das vítimas dessa tragédia. O repórter Bernardo Barcelos acompanhou tudo, inclusive a exibição de uma série documental que estreou no Globoplay, e conta agora na reportagem como foi a madrugada aqui em Santa Maria. No início da noite, na Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, uma tenda foi montada. Pais e sobreviventes compartilharam lembranças. Na plateia, familiares, amigos e a comunidade em geral trocaram abraços. Conforta, é terapêutico e com um abraço você finalmente se sente seguro para chorar. Até mesmo quem não tinha nenhum grau de parentesco com as vítimas. Eu sofro só de pensar. Agora imagino quem perdeu, né? Isso dói muito. Mais tarde, todos assistiram o primeiro episódio do documentário Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, disponível na Globoplay. Na primeira fila do auditório lotado, o semblante emocionado ao rever imagens inéditas de uma noite de terror. Acho que a cidade precisa se enxergar nesse documentário e assumir a sua condição de cidade da tragédia, mas da cidade da coragem, da cidade da luta por justiça, da cidade da defesa da memória das pessoas, né? E é assim que a gente vai evitar a repetição de erros, né? E nós pretendemos que a nossa cidade seja um exemplo para o Brasil, né? De um lugar que não se repete erros como a gente teve, né? Depois, encaminhada pelas ruas da cidade, unidos, todos foram até a frente do prédio onde funcionava a boate. Faz alguns minutos que passou da meia-noite. Já é 27 de janeiro de 2023. Há 10 anos, era aqui que estavam as 242 vítimas da tragédia. Agora, os pais estão reunidos em vigília. É um momento de muita emoção. Diferente dos outros anos, foi através da arte que os familiares decidiram relembrar. Fogo, fumaça, o branco simbolizando a paz, por fim, o céu. Muito emocionante, né? Onde aflora os sentimentos que durante o ano a gente tenta acomodar de alguma forma na mente, mas quando chega próximo a essa semana, parece que já tudo começa a aflorar mais e ficar mais intenso, sabe? É um momento de acolhimento dos pais e das pessoas, então é um momento que a gente precisa sentir, sabe? Rosas brancas foram entregues aos pais. Às 2h30 da madrugada, o silêncio foi quebrado. Há 10 anos foi nesta hora que o incêndio teria começado. Por isso, foi feito 1 minuto de barulho, uma forma de demonstrar o que foi aquela noite. É um momento de homenagem, um momento de lembrar, um momento de marcar, um momento de demarcar justamente a história com base nos fatos, com base em quando aconteceu, onde aconteceu, para que a gente perpetue justamente essa história para que os mesmos erros jamais se cometam novamente. A gente vai conversar agora aqui ao vivo com a diretora de produção dessa série documental feita para a Globoplay, para lembrar, para recuperar fatos marcantes da história dessa tragédia da Boate Kiss. A gente viu um pouquinho aí na reportagem do Bernardo Barcelos. Estou aqui com a Clarissa Cavalcante, que
que é paulista, de São Paulo. Clarissa acompanhou toda essa tragédia à distância e agora conseguiu ver de perto aqui, ter um pouco desse sentimento aqui dos gaúchos, especialmente da comunidade de Santa Maria, com esse trabalho que foi produzido. Como é que foi ontem essa relação de proximidade com os familiares? Como é que o documentário foi recebido? Bom dia. Bom dia, gente. Foi muito marcante e impactante, né? Assim, eu estava até me preparando antes para estar junto com essas famílias na exibição e foi uma atmosfera de muita emoção, até mais do que eu esperava. Acho que todo mundo se emocionou, o Canelas também estava lá. E a gente fez esse doc no último ano, 1 ano e meio, para essas famílias, né? Acho que elas mereciam ser lembradas, elas mereciam ter um documento histórico. Então, assim, a gente sempre falou que esse doc foi feito para elas. E acho que elas receberam, graças a Deus, elas gostaram do documentário. A gente sentiu que elas se sentiram respeitadas. A gente sempre teve muito cuidado de como contar essa história sem explorar, sem explorador, sem sensacionalista. E acho que a gente conseguiu. Então, para mim, foi muito emocionante e foi muito gratificante estar ali com elas, né? Bom, é um trabalho que é dirigido e conduzido pelo Marcelo Canelas, né, o nosso colega jornalista. É um documentário essencialmente jornalístico também, né, mas que trabalha muito com a emoção e que coloca o Canelas também como um personagem desse documentário. Afinal de contas, ele viveu boa parte da vida dele aqui, estudou na Universidade Federal de Santa Maria, tem uma relação muito próxima com a comunidade. Isso tudo aparece nessa série documental. Isso, o Canelas ele é o diretor, mas antes de tudo ele é um personagem do doc, porque ele é de Santa Maria, né? E ele conhecia praticamente muita gente da cidade, ele se envolveu nos últimos 10 anos muito com os familiares, ele fez muitas reportagens para o Fantástico ao longo desses últimos anos. Então ele tem uma relação que vai além só do jornalista, né? Então, o que até facilitou também o acesso e as famílias confiarem na gente para contar essa história, porque eu também imagino o quanto que é difícil para elas se abrir, mostrar a casa, mostrar os detalhes do luto, dos filhos. E eu acho que o Canelas conseguiu, ele já naturalmente tem essa empatia e nesse caso específico ele conseguiu, já tinha essa relação com as famílias. Então o Canelas ele é um condutor do documentário e ao mesmo tempo ele é um personagem, porque ele, nesses últimos anos ele também esteve envolvido na luta das famílias, né? Então ele é um misto dos dois e eu acho que o telespectador do documentário vai entender que ele faz parte dessa história também. E o que essa série acaba trazendo, assim? A gente já, né, acompanhou aí que são depoimentos, são conversas, tem imagens inéditas também? Sim, a gente conseguiu algumas imagens inéditas ali, infelizmente, do dia 27, né? Depois do acontecimento, as pessoas sendo resgatadas. Tem muitos depoimentos das famílias, assim, de um jeito que eu acho que nunca foi mostrado, que é justamente na intimidade da casa, as pessoas se abrindo realmente, com tempo de falar, porque a gente ficou muito tempo com essas famílias e deu espaço para elas, enfim, desabafarem, falarem o que elas estavam sentindo. Tem o acompanhamento do julgamento, né, que foi feito em dezembro do ano passado. Então a gente tem todos os bastidores, a gente conseguiu um acesso que nenhuma outra emissora teve. Então a gente estava ali onde nenhuma câmera estava no julgamento, junto com as famílias, com o juiz, com os advogados. Enfim, então você tem muita coisa que ninguém viu. Então isso eu acho que é curioso e também cria um entendimento melhor desses últimos 10 anos, o que aconteceu e da luta dessas famílias, porque infelizmente ainda tem muita luta, né? Pois é, a gente está falando aí da luta, né? Se imaginava que o desfecho do documentário seria o julgamento já estava se desenhando a condenação dos réus, né? Num determinado momento até se viveu essa expectativa, depois o júri foi anulado, como a gente sabe. Como é que foi para o trabalho do documentário esse desfecho que acabou não acontecendo? A gente sempre trabalhou com a expectativa que o julgamento ia ser o fio condutor e que terminaria, assim, obviamente não feliz, mas com um fio de esperança e que essas famílias pudessem, enfim, finalmente ter um luto encerrado, um novo ciclo de vida. E quando anulou o julgamento, a gente falou, e agora, né? A gente vai fazer uma série com que final? E, infelizmente, é um final que mostra a impunidade, que fala muito do nosso país, como que ele lida com as grandes tragédias. Ele fala de memória, que a gente não pode esquecer, justamente porque a justiça, seja ela qual for, ainda não foi feita. Então, a gente acabou tendo que mudar esse final para um final que está em aberto. É um documentário que termina e a gente não sabe daqui para frente o que vai acontecer com esse julgamento, se ele vai ser anulado de fato, porque ele ainda está no TJ, se ele vai subir para as outras instâncias. Mas é um documentário que acabou mostrando que essa luta, infelizmente, não acabou, né? E é um documentário que
no final a gente fala muito que é um documentário sobre impunidade, sobre como essas famílias não receberam nenhuma resposta do Estado, da Justiça, seja lá qual for, mas elas não se sentem acolhidas porque elas não receberam nenhum tipo de conforto 10 anos depois. Então, assim, a gente termina o documentário não como a gente queria, porque a gente tinha outra mensagem para passar, mas que eu acho que ele se torna até mais importante, porque 10 anos depois eu acho que é fundamental a gente falar e tocar na ferida e mostrar que essas famílias merecem ser lembradas, né? São quantos episódios? São 5 episódios. Já estão disponíveis? Estão todos na plataforma do Globoplay, para quem é assinante. E aí, desde ontem, o pessoal já consegue acessar. Como é que foi para ti, que trabalhou nesse documentário, receber o retorno das pessoas? Assim, foi emocionante? De fato, assim, eles se sentiram representados? Olha, eu estava muito apreensiva. Ontem eu estava bem nervosa na exibição, porque assim, a gente fez o documentário para eles. E você fica, será que eles vão gostar? Será que eles vão se sentir representados? Será que eles vão entender o cuidado que principalmente os roteiristas, né? A gente teve 3 roteiristas muito sensíveis e que estavam com muito medo de como explorar essa dor de uma maneira sensível, de uma maneira não exploratória, né? E quando eles aplaudiram de pé no final, eu juro que parece que eu tirei um peso, assim. Porque para mim, assim, óbvio que a gente quer que todo mundo goste, que o grande público goste, mas antes de tudo eu queria que eles gostassem, se sentissem representados, e acho, pelo retorno que eu tive também conversando com os familiares, com as vítimas, todos vieram elogiar. E todos se sentiram ali representados e justiçados, assim. Então, para mim, foi um retorno muito gratificante. Para encerrar essa nossa conversa aqui, queria que tu compartilhasse com a gente como é que é o sentimento de estar aqui, frente a essa boate, que incrivelmente ainda está de pé. Você que acompanhou à distância toda essa tragédia e veio ontem aqui para Santa Maria, né? Eu confesso que eu estou me segurando aqui de emoção, porque é isso. A gente terminou o documentário e comentou muito como você vai somatizando aquilo, né? São muitas horas de vídeo, de pesquisa. E tá aqui 10 anos depois é muito simbólico. Porque, assim, acho que essa é uma tragédia que todo mundo lembra onde estava, né? E eu ainda estou realizando que eu estou aqui hoje. Eu confesso que eu estou me segurando para não chorar, porque aí você começa a relacionar o lugar com as imagens que eu vi. E o que eu só desejo é que essas famílias tenham muita força, porque eu sei que muita luta ainda está pela frente, né? Muita força, tem a justiça e que, acima de tudo, tem paz, né, para seguir continuando a vida. E o Bom Dia Rio Grande ao vivo aqui hoje em Santa Maria também é uma forma de prestar solidariedade. E trazendo detalhes, então, também dessa série documental que já está disponível no Globoplay. Quero agradecer a Clarissa Cavalcante, que é diretora de produção dessa série. Obrigado, bom retorno para São Paulo. Obrigada, gente. Bom dia e assistam no Globoplay. Eu acho que é necessário todo mundo ver para a gente não deixar a memória apagar, né? Exatamente. Gente, Fernanda, volto com vocês aí no estúdio. Daqui a pouco eu volto aqui falar em frente à Boate Kiss com mais informações dessa sexta-feira, que é muito importante aqui para a comunidade de Santa Maria. Com certeza, Léo, até já. Fica esse sentimento aí, né? Acho que essa busca por justiça e esse desejo de que essas famílias encontrem paz, que vem com essa justiça, é de todo mundo, né? E também, né, Fê, é aquela coisa, a gente precisa falar sobre isso. E é bem o que a Clarissa falou, tem que falar com cuidado, tem que falar com respeito, né? Porque é a dor dessas pessoas, é a vida das pessoas que não volta mais. Então, com certeza, foi um trabalho de muito cuidado, muito minucioso e vale a pena conferir lá. É verdade.